Preciso de um lugar para passar a noite. O milionário fica em choque ao ver quem era. A chuva cai forte sobre o calçadão de Copacabana. Um homem misterioso, dono de uma das maiores fortunas do Rio de Janeiro, chega à sua mansão depois de um dia exaustivo de negócios. Mas quando abre o portão, algo faz parar. Diante dele está uma mulher com um bebê nos braços, e uma frase que muda tudo: preciso de um lugar para passar a noite. Ele fica sem reação. Aquela voz, aquele olhar, é o amor do passado que ele jurou nunca mais ver. Agora, ali, diante dele, com o menino no colo e o semblante cansado, o destino decide reabrir um capítulo que ele pensava ter sido esquecido. Um reencontro inesperado, segredos que voltam à tona e um sentimento que insiste em renascer, mesmo depois de tantos anos. Mas será que o dinheiro, o orgulho e o tempo serão mais fortes que o amor? Antes de descobrir o que o destino reserva para esse milionário e para a mulher que o fez lembrar o que é sentir de verdade, curta esse vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que vai mexer com o seu coração. O que começa como um pedido de abrigo vai se transformar em uma jornada de perdão, segundas chances e amor verdadeiro. Em meio às paisagens encantadoras do Rio de Janeiro, às festas populares e aos segredos de um passado que ninguém imaginava reencontrar. A chuva caía pesada sobre o calçadão de Copacabana, como se o céu tivesse decidido lavar de uma vez as ruas, os telhados e até os corações cansados da cidade. Eram quase 10 da noite quando um carro preto de luxo estacionou em frente à mansão Nogueira. Do veículo desceu Augusto, terno impecável, expressão exausta. Aquele era o homem que o Rio de Janeiro inteiro conhecia, empresário brilhante, investidor respeitado, o tipo de pessoa que parecia sempre saber para onde ia. Mas por dentro, Augusto carregava um silêncio que nem ele sabia explicar. A mansão estava iluminada, os portões automáticos se abriram lentamente, e o som das ondas ao fundo se misturava ao barulho da chuva. Dona Célia, a governanta que o acompanhava desde o início da carreira, o recebeu na entrada com o mesmo olhar materno de sempre. Ele tirou o paletó, entregou-lhe, subiu os degraus de mármore e respirou fundo. Era mais uma noite solitária em meio ao luxo. As paredes decoradas, os tapetes caros, tudo refletia sucesso. Mas nada preenchia o vazio que ele sentia. Do lado de fora, a tempestade aumentava. Foi quando o interfone tocou. Um som pequeno, quase insignificante, mas que naquela noite traria de volta tudo que Augusto tentou esquecer. Dona Célia atendeu, e a voz do outro lado soou fraca, trêmula, feminina. Pediu abrigo. Disse que precisava apenas de um lugar para passar a noite, que a chuva pegara de surpresa. Quando a governanta hesitou, Augusto, curioso, aproximou-se. Ela olhou para ele, pedindo instruções, e ele, sem entender porquê, respondeu apenas que abrisse o portão. O que ele não imaginava é que o destino, depois de tantos anos, havia decidido fazer uma visita. Quando o portão se abriu, a figura que entrou parecia saída de uma lembrança. A mulher estava encharcada, o cabelo grudado no rosto, mas os olhos, aqueles olhos ele jamais esqueceria. Helena! O nome ecoou na mente de Augusto como um sussurro do passado. Nos braços dela, um bebê envolto em uma manta azul. O menino dormia tranquilo, alheio à tensão que pairava no ar. Helena levantou o olhar e, por um instante, o tempo pareceu parar. Os dois se encararam em silêncio, o som da chuva sendo o único testemunho daquele reencontro improvável. Ela respirou fundo, tentando esconder a emoção, e apenas repetiu: precisava de um lugar para passar a noite. Augusto sentiu o chão desaparecer sob os pés. Aquela mulher era o grande amor de sua juventude, a pessoa que o conheceu antes da fama, antes da fortuna, antes de ele se tornar o homem calculista e reservado que o mundo via agora. Dona Célia, sem entender a tensão, os conduziu até a sala. Helena tirou o casaco molhado, revelando uma blusa simples e o semblante cansado. O bebê se remexeu nos braços dela, e Augusto, sem saber o que dizer, apenas ofereceu uma toalha. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer palavra. Helena contou, em poucas frases, que havia vindo do interior do estado, que procurava emprego, e que uma amiga dissera que havia oportunidades em um dos programas sociais ligados à empresa de Augusto. Pegaram um ônibus, e sem ter onde ficar, vagava pelas ruas quando a chuva começou. Viu o portão aberto e, sem saber de quem era a casa, pediu abrigo. Augusto escutou, atordoado. O acaso parecia impossível de ser real, mas fazia sentido.
O programa social que sua empresa financiava realmente contratava mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela não sabia que ele era o dono, e ele não sabia que o destino estava prestes a lhe devolver algo que havia perdido há muito tempo. Com um gesto, mandou preparar o quarto de hóspedes. Disse que ela poderia ficar até o amanhecer. Helena agradeceu, com a voz embargada. Enquanto ela subia as escadas com o bebê, Augusto ficou parado na sala, olhando para a porta entreaberta. A imagem dela sumindo no corredor o atingiu como um golpe no peito. A lembrança do último beijo, da despedida apressada, das promessas que o tempo nunca cumpriu, tudo voltou. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou sentado diante da janela, observando a chuva. Lembrava-se de como tudo havia começado anos antes, quando ainda estudava administração e sonhava com sucesso. Helena era professora de música, vivia de pequenos trabalhos, mas tinha uma alegria contagiante. Foi ela quem o ensinou que riqueza não era só dinheiro. E foi justamente isso que ele esqueceu quando decidiu aceitar uma proposta de negócios no exterior, deixando-a para trás. Ao amanhecer, o sol invadiu a mansão com timidez. O bebê chorou, e Augusto, instintivamente, foi até o corredor. Parou na porta do quarto. Helena tentava acalmá-lo, cantando baixinho uma canção de ninar. A melodia o fez sorrir. Era a mesma música que ela costumava cantar quando estavam juntos. Dona Célia entrou com um café quente e olhou para o patrão com um ar curioso. Perguntou, em tom maternal, quem era a moça. Ele apenas respondeu que era alguém do passado. Durante o café da manhã, Helena contou um pouco mais de sua vida. Disse que o bebê se chamava Gabriel, que o pai havia se afastado ainda durante a gestação e que, desde então, ela enfrentava tudo sozinha. Augusto ouvia cada palavra como quem lê um livro de memórias. Havia algo de doloroso e belo naquela história. E, embora não dissesse, sentia um impulso estranho, o desejo de ajudá-la. No decorrer do dia, mandou Jonas, o motorista, comprar roupas e fraldas para o bebê. Disse que era por gentileza, mas, no fundo, havia mais. Havia um arrependimento que crescia silenciosamente. Helena, orgulhosa, recusou o dinheiro que ele tentou oferecer. Disse que só precisava de um teto por uma noite e que partiria assim que encontrasse o escritório da Fundação Social. Ele a observou enquanto ela ajeitava as malas simples, sem saber que, naquela hora, um sentimento antigo voltava a despertar, não com o ímpeto da juventude, mas com a força de algo que sobreviveu ao tempo. No final do dia, o bebê sorriu para ele. Foi a primeira vez que Augusto se sentiu tocado de verdade em muitos anos. Era como se aquele pequeno olhar inocente o enxergasse além do empresário, além das aparências. Quando Helena agradeceu pela hospitalidade e disse que sairia na manhã seguinte, Augusto hesitou. Quis pedir que ficasse, mas não conseguiu. Orgulho, medo, indecisão, tudo se misturou. Enquanto a noite caía novamente sobre o rio, ele percebeu que aquela mulher, a mesma que um dia amou e perdeu, havia voltado a cruzar o seu caminho. E, com ela, um bebê que simbolizava não apenas um recomeço para ela, mas talvez também para ele. O som do mar lá fora parecia confirmar, o destino ainda não havia terminado o que começou. O sol apareceu tímido sobre a orla, espalhando um brilho dourado sobre o mar. A chuva da noite anterior havia lavado o céu e, com ela, parecia ter levado também uma parte do peso que Augusto carregava nos ombros. Da varanda de seu quarto, ele observava o movimento da rua. Pessoas apressadas, vendedores de mate, o barulho dos ônibus, a vida pulsando lá fora. E, dentro de casa, o som suave do choro de um bebê. Era uma melodia estranha para aquele ambiente acostumado ao silêncio. Por anos, a mansão de Augusto fora um lugar de rotina e controle. Mas agora havia risadas, pequenos ruídos, vida. Ele não queria admitir, mas sentia falta disso. Quando desceu para o café, encontrou Helena na cozinha, ajudando Dona Célia a preparar o leite de Gabriel. Ela usava uma roupa emprestada, simples, e o cabelo ainda úmido caía pelos ombros. A cena, embora corriqueira, o atingiu de um jeito inesperado. Helena agradecia a governanta pela gentileza, tentando manter uma postura educada, mas seu olhar denunciava constrangimento. Sentia-se fora de lugar, cercada de luxo, com uma mala gasta e um bebê nos braços. Ainda assim, havia dignidade em cada gesto dela. Augusto se aproximou com cautela. Perguntou se ela havia dormido bem. Ela respondeu que sim, mas sua voz tremia. Disse que sairia logo,
que não queria causar incômodo. Ele apenas assentiu, disfarçando a vontade de pedir que ficasse mais um dia. Enquanto ela alimentava o bebê, Augusto notou algo. Gabriel, ao sugar o leite da mamadeira, fitava-o com olhos atentos, curiosos, como se o estudasse. O milionário, acostumado a lidar com executivos e investidores, sentiu-se desconcertado diante daquele pequeno olhar. Quando Helena se levantou para arrumar a bolsa, Augusto comentou que poderia levá-la pessoalmente até o prédio da fundação. Ela hesitou, mas acabou aceitando. O trajeto foi silencioso. O carro deslizava pela Avenida Atlântica, e o som do mar se misturava ao trânsito. Helena olhava pela janela, admirando o movimento da cidade, e Augusto, por um instante, a observava com o canto dos olhos, como quem tenta recuperar algo que se perdeu no tempo. Ao chegar ao prédio da Fundação Horizonte, ela desceu com o bebê nos braços. A fachada simples contrastava com os edifícios de luxo ao redor. Augusto estacionou e a acompanhou até a recepção. A funcionária reconheceu o patrão imediatamente, mas ele fez um sinal discreto para que o tratasse como qualquer outro visitante. Helena preencheu o formulário de inscrição. Explicou que tinha experiência com música e educação infantil. A atendente prometeu encaminhar seu perfil para análise e disse que as contratações seriam anunciadas em poucos dias. Na saída, Helena agradeceu novamente por tudo. Disse que encontraria uma pousada barata para ficar até o resultado da seleção. Augusto, com um misto de preocupação e curiosidade, insistiu para que aceitasse ajuda. Ela recusou, firme. Disse que não queria caridade, queria apenas uma oportunidade. Essa resposta ficou ecoando na mente dele o resto do dia. De volta à empresa, Augusto mergulhou nas reuniões, mas sua concentração estava longe dali. As palavras de Helena, o olhar dela, a presença do bebê, tudo voltava à sua mente. Lembrou-se dos dias em que acreditava que o amor bastava, antes de o sucesso ocupar cada espaço de sua vida. À noite, enquanto revia relatórios, recebeu uma mensagem de Jonas. O motorista, preocupado, avisava que havia visto Helena e o bebê sentados em uma praça, tentando se abrigar do vento. Sem pensar, Augusto pegou as chaves e saiu. A praça ficava em Botafogo, perto da enseada. Ele a encontrou embaixo de uma árvore, enrolada em uma manta fina, balançando o bebê que dormia. Quando o viu se aproximar, Helena ficou tensa. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão e pediu que fosse com ele. Ela resistiu, envergonhada, mas o frio falava mais alto. De volta à mansão, Dona Célia preparou um quarto aquecido. Helena, exausta, aceitou. Antes de dormir, perguntou o motivo de ele estar fazendo aquilo. Augusto respondeu, sem olhar diretamente para ela, que talvez fosse a hora de reparar algumas decisões do passado. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente. O ar estava mais leve, como se a presença de Helena e Gabriel tivesse devolvido cor às paredes. Dona Célia, animada, preparou um café reforçado. Jonas, o motorista, comentava com humor que o patrão finalmente tinha companhia que sorria. Helena, por outro lado, mantinha-se reservada. Não queria se iludir. Sabia que aquele mundo não era o dela. Passava o dia ajudando na casa, cuidando do bebê e tentando não pensar demais no homem que, um dia, havia partido sem olhar para trás. Mas o destino parecia insistir. Uma tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Helena encontrou Augusto em uma ligação tensa. Ele discutia com Renato Vasconcelos, seu sócio e amigo de longa data. Havia divergência sobre um novo contrato internacional. O tom de voz de Augusto era duro, impaciente. Quando desligou, percebeu que ela o observava. Ele se desculpou pela cena. Ela respondeu que estava tudo bem, mas notou algo. Por trás da frieza, havia um homem cansado. O mesmo Augusto de antes, escondido sob camadas de ambição. Nos dias seguintes, Helena começou a perceber detalhes que antes passariam despercebidos. A maneira como ele observava Gabriel brincar, o cuidado silencioso com que deixava pequenos gestos de gentileza, como flores no quarto dela, brinquedos novos para o bebê, ou o modo como fingia não se importar quando ela cantava. Uma tarde, Gabriel teve febre. Helena entrou em desespero. Augusto, sem pensar duas vezes, pegou o menino nos braços e o levou ao hospital público mais próximo. A notícia se espalhou rapidamente, o empresário milionário esperando atendimento em meio à população comum. As fotos circularam nas redes sociais. Críticas e elogios se misturaram,
e a imprensa começou a especular sobre quem era a mulher e a criança que o acompanhavam. Quando voltaram para casa, a febre de Gabriel havia passado. Helena, aliviada, agradeceu entre lágrimas. Disse que nunca imaginou ver Augusto daquele jeito. Ele, por sua vez, apenas respondeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo realmente importante. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. Helena foi oficialmente contratada pela Fundação Horizonte, sem que ela soubesse que Augusto interferira discretamente para garantir a vaga. Seu trabalho com crianças e música rapidamente chamou a atenção. Ela criava atividades lúdicas, cantava com os pequenos, e seu sorriso voltava a brilhar. Augusto a visitava ocasionalmente, disfarçando o motivo. Dizia que era para acompanhar os projetos sociais, mas todos sabiam que não era. Só isso. Cada encontro reavivava algo adormecido. Lívia Monteiro, a noiva de Augusto, logo percebeu a mudança. Mulher elegante e calculista, ela não ignorava sinais. O distanciamento, as mensagens não respondidas, o olhar dele quando mencionava o nome de Helena. Até que um dia, sem aviso, apareceu na mansão. Helena estava no jardim, brincando com Gabriel, quando Lívia chegou. O encontro foi desconfortável. A socialite observou a cena com um sorriso frio. Fingiu gentileza, mas suas palavras eram afiadas. Disse que não sabia que Augusto agora abrigava causas sociais dentro de casa. Helena, educada, respondeu com serenidade, mas por dentro tremia. Quando Augusto chegou e viu as duas, o ar pareceu congelar. Lívia, com falsa doçura, comentou que estava surpresa em conhecer a hóspede especial. Depois que ela foi embora, Helena quis arrumar suas coisas. Disse que não queria causar problemas. Augusto insistiu que ficasse até o fim da semana. Ela aceitou, apenas por gratidão. Naquela noite, Gabriel dormia tranquilo, e Helena, sentada à beira da cama, cantava baixinho. Augusto, do corredor, ouvia. A melodia o atingiu como um vento suave, trazendo lembranças de um tempo em que as escolhas pareciam simples. Quando Helena terminou de cantar, percebeu que ele estava à porta. Nenhum dos dois falou. Apenas se olharam por um instante que pareceu eterno. Nos dias seguintes, Augusto se dividiu entre o trabalho e a crescente vontade de estar perto dela. Tentava ignorar, mas era inútil. A presença de Helena mexia com tudo o que ele acreditava ser imutável. Renato, seu sócio, notou a distração e começou a questionar decisões. Sugeriu mudanças arriscadas nos investimentos e insinuou que Augusto estava perdendo foco. Mas Augusto, pela primeira vez em anos, não ligava. Certa tarde, ao visitar a fundação, ele viu Helena cercada por crianças, cantando, rindo, plena. A cena o comoveu profundamente. Era o retrato do que ele havia esquecido, a pureza da vida simples. Quando ela o viu, sorriu. E naquele sorriso, havia perdão, saudade e algo novo, que ambos ainda não sabiam nomear. O tempo parecia parar sempre que estavam juntos. E, mesmo sem confessar, Augusto sabia, o reencontro não era acaso. Era uma segunda chance. E o destino, silenciosamente, apenas começava a entrelaçar os fios de duas vidas que, por muito tempo, caminharam em direções opostas. O tempo começou a correr de maneira diferente na mansão Nogueira. O que antes era rotina, agora parecia um novo capítulo a cada amanhecer. Helena, instalada provisoriamente, transformava o ambiente com gestos simples. O som do riso de Gabriel ecoava pelos corredores, e Dona Célia, que há anos só ouvia o barulho do relógio e o tilintar das taças, dizia que a casa finalmente tinha voltado a respirar. Augusto fingia se ocupar com o trabalho, mas a verdade era outra. O pensamento dele vivia preso entre as lembranças e o presente. Cada vez que via Helena atravessando o jardim, com o bebê nos braços e o cabelo ao vento, algo dentro dele se movia, como se o passado pedisse uma segunda chance. Helena, por sua vez, tentava manter distância. Sabia que aquele homem, agora cercado de poder, vivia em um mundo que não era o dela. Mas o coração, teimoso, insistia em lembrar quem ele havia sido. O jovem sonhador que a ensinava a dançar em uma varanda pequena, sob as luzes de um poste, ainda existia por trás do olhar endurecido. O cotidiano da fundação também se transformava. Helena se tornará a alma do projeto. As crianças a adoravam, e o trabalho dela chamou a atenção da mídia local.
Reportagens elogiavam a iniciativa e o talento daquela professora de música que trazia esperança a quem nada tinha. Augusto acompanhava tudo de longe. Evitava demonstrar envolvimento direto, mas as visitas à fundação tornaram-se cada vez mais frequentes. Dizia que era para supervisionar o andamento das atividades, mas todos sabiam que a razão era outra. Certa tarde, ao chegar inesperadamente, encontrou Helena sentada ao piano, cercada por crianças. Ela cantava uma canção antiga, e por um instante, ele foi transportado para o passado. O salão da fundação desapareceu, e o que restou foi o som suave da voz dela, a mesma que o conquistara anos antes. Quando a música terminou, as crianças aplaudiram. Helena sorriu e, ao perceber Augusto na porta, sentiu o coração acelerar. Ele se aproximou e, em voz baixa, elogiou o trabalho. Disse que nunca imaginou que ela ainda guardasse aquele domingo. Ela respondeu com naturalidade, mas seus olhos brilhavam de emoção. Disse que a música era o que mantinha a alma viva, mesmo quando tudo parecia desabar. Naquele instante, Augusto entendeu algo que há muito havia esquecido: o valor das pequenas coisas. Mas o mundo ao redor não deixava de pressionar. Renato Vasconcelos, o sócio e amigo de infância, estava cada vez mais impaciente. Via a aproximação entre Augusto e Helena como um sinal de fraqueza. Para ele, emoções eram distrações perigosas. Começou a tomar decisões por conta própria, alterando contratos, rearranjando projetos. Augusto, distraído, não percebeu de imediato. Estava imerso em algo que há muito não sentia: felicidade. Lívia Monteiro, por sua vez, observava à distância. Depois do encontro constrangedor na mansão, contratou um assessor particular para acompanhar discretamente os passos de Helena. Descobriu, com desagrado, que a mulher havia sido contratada pela fundação e que seu nome agora aparecia em matérias de jornal. A imprensa começou a especular sobre a funcionária misteriosa que teria conquistado a atenção do empresário mais reservado do Rio. Augusto ignorava os rumores, mas Helena sofria com eles. Certo dia, ao sair da fundação, foi abordada por repórteres. Perguntaram se era verdade que mantinha um relacionamento com o patrão. Assustada, ela negou, mas o episódio a abalou profundamente. Naquela noite, ao chegar à mansão, Helena procurou Augusto. Disse que não queria mais causar constrangimento, que pretendia sair e buscar outro emprego. Ele tentou argumentar, dizendo que não precisava se preocupar com o que os outros diziam, mas ela insistiu. Disse que o passado deles não podia se repetir, que da última vez, ele escolheu o sucesso, e ela ficou com as lembranças. Augusto ficou em silêncio. O que poderia dizer? Que se arrependia? Que passará anos tentando preencher o vazio que ela deixou? Helena se virou para sair, mas ele a deteve. Pediu apenas que esperasse alguns dias, que ele resolveria a situação. Ela, hesitante, aceitou. Na manhã seguinte, Augusto convocou uma coletiva. Surpreendeu a imprensa ao anunciar uma expansão da Fundação Horizonte, com foco em educação musical e apoio à mãe solo. Disse que o projeto havia nascido de uma inspiração pessoal e que acreditava em recomeços. O gesto, grandioso e público, mudou tudo. A imagem dele se fortaleceu, e as críticas se transformaram em admiração. Helena, ao assistir ao discurso pela televisão, chorou em silêncio. Entendeu que ele estava, à maneira dele, tentando protegê-la. Mas os problemas empresariais estavam longe de acabar. Renato, irritado com o foco de Augusto nas ações sociais, firmou um acordo com investidores estrangeiros sem consultá-lo. A negociação previa a venda de parte da empresa-mãe, o que colocava em risco o controle do Grupo Nogueira. Quando Augusto descobriu, a tensão explodiu. Os dois discutiram de forma intensa, e pela primeira vez em anos, a amizade deles pareceu ruir. Naquela noite, Augusto voltou para casa transtornado. Encontrou Helena no jardim, embalando Gabriel, e desabafou. Falou sobre a traição profissional, sobre o peso das escolhas e sobre a sensação de estar perdendo tudo o que construiu. Helena ouviu com atenção, depois disse algo que o desarmou completamente. Disse que talvez ele estivesse, enfim, ganhando algo muito maior. Augusto não entendeu de imediato, mas aquela frase ficou ecoando dentro dele. Nos dias seguintes, as tensões aumentaram. Os jornais noticiavam a crise na empresa, e Lívia, vendo o império do noivo balançar, começou a se afastar. Disse que não queria se envolver em escândalos e que talvez fosse melhor adiar o casamento.
Augusto, pela primeira vez, não tentou convencê-la do contrário. Enquanto isso, Helena recebia o reconhecimento pelo trabalho na fundação. Gabriel, agora com quase 1 ano, dava os primeiros passos, arrancando risadas de todos. Augusto observava com ternura. Havia algo naquela criança que o fascinava. Um brilho nos olhos, uma curiosidade viva. Certa tarde, enquanto brincavam na sala, o menino pronunciou, pela primeira vez, uma palavra clara. Chamou: Guto. Helena riu, emocionada. Disse que provavelmente fora coincidência, já que o apelido lembrava o nome do patrão. Mas Augusto ficou sem palavras. Sentiu algo quente percorrer o peito. Nos dias seguintes, passou a se envolver ainda mais com o menino. Levava brinquedos, ensinava pequenas palavras, ria de forma que nem ele reconhecia em si. Mas algo ainda o perturbava, o mistério sobre o pai da criança. Nunca perguntara diretamente, por respeito, mas a dúvida o acompanhava. Até que uma tarde, Helena, ao perceber o olhar dele sobre Gabriel, decidiu contar. Disse que o pai biológico era um homem que a abandonou ainda durante a gravidez. Que nunca quis saber do filho. E que ela, por orgulho, seguiu sozinha. Augusto ouviu em silêncio. Em vez de julgá-la, sentiu uma onda de compaixão e respeito. Entendeu o quanto ela havia lutado para manter a dignidade. A confissão aproximou ainda mais os dois. Começaram a passar mais tempo juntos, conversando longamente nas varandas da casa. Falavam sobre o passado, os sonhos interrompidos, os caminhos que tomaram. Uma noite, Helena comentou sobre uma antiga carta que escrevera para ele, quando soube que ele estava prestes a viajar anos atrás. Disse que nunca teve coragem de entregar, que talvez nem fizesse diferença. A menção à carta despertou curiosidade em Augusto. No dia seguinte, movido por impulso, foi até seu antigo escritório particular, onde guardava documentos antigos. Vasculhou gavetas e caixas até encontrar um envelope amarelado, com a caligrafia dela. Ao ler, ficou paralisado. As palavras falavam de amor, esperança e de uma promessa. Se um dia você voltar, estarei aqui, mas espero que volte pelo coração, não pelo sucesso. O peso daquelas linhas o atingiu com força. Tudo o que Helena dissera, tudo o que viverá, fazia sentido. À noite, quando a encontrou na varanda, não disse nada. Apenas colocou a carta sobre a mesa. Ela olhou, surpresa, depois baixou os olhos. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não doloroso. Era o silêncio de quem, enfim, entende. Augusto pegou a mão dela, com cuidado. Não houve declarações nem promessas. Apenas o toque de duas pessoas que, depois de tanto tempo, se reencontravam de verdade. O vento soprava do mar, e o som das ondas parecia marcar o compasso daquele momento. A casa, antes símbolo de solidão, agora respirava vida. E enquanto Gabriel dormia no quarto ao lado, o milionário, que acreditava ter tudo, percebia que o que mais valia estava ali, diante dele. As manhãs na mansão Nogueira tornaram-se mais calmas desde que Helena e Gabriel passaram a fazer parte da rotina. O café era servido no jardim, o som do mar se misturava às risadas do menino, e Augusto começava o dia com uma leveza que há muito não sentia. Mas a paz, como sempre, era frágil. No mundo dos negócios, tranquilidade era apenas o silêncio antes da tempestade. Renato Vasconcelos, o sócio, não estava disposto a aceitar o novo rumo que Augusto vinha dando à empresa. As ações filantrópicas, as entrevistas sobre responsabilidade social, a visibilidade da Fundação Horizonte, tudo isso, para Renato, significava desvio de foco e perda de lucro. O homem que sempre foi frio e pragmático agora se via ameaçado pelo olhar humano do parceiro. Em uma manhã nublada, Renato invadiu o escritório de Augusto sem aviso. Jogou sobre a mesa uma pilha de relatórios e contratos. Dizia que, se o amigo continuasse com essas ideias de caridade, o grupo inteiro poderia ruir. Augusto escutou em silêncio, mas a voz de Renato soava cada vez mais alta, cada vez mais agressiva. Quando a discussão terminou, ficou claro que algo se rompera entre eles. Renato saiu batendo a porta, e Augusto ficou sozinho, olhando o mar pela janela. O reflexo de sua própria imagem no vidro fez lembrar de algo que Helena dissera dias antes. Talvez perder algumas coisas seja o preço para encontrar o que realmente importa. Aquela frase voltou a ecoar. Pela primeira vez, ele se perguntou se realmente queria continuar sendo o homem que fora por tanto tempo. À noite,
Helena notou o semblante cansado dele. Estava sentado no escritório, a luz baixa, os ombros caídos. Perguntou o que havia acontecido. Augusto explicou, em poucas palavras, o conflito com Renato. Disse que talvez o império que construiu estivesse por um fio. Helena respondeu calmamente que tudo que se constrói com as próprias mãos pode ser reconstruído, mas o que se perde no coração, nem sempre volta. Ele ficou em silêncio, e por dentro algo se partiu de vez. Nos dias seguintes, os jornais começaram a noticiar a instabilidade da empresa. A imprensa falava em divergências internas, perda de investidores e possível reestruturação. Lívia Monteiro, a noiva, observava tudo de longe. O brilho social que tanto cultivava parecia ameaçado. Certa tarde, ela apareceu no escritório de Augusto, impecável como sempre, mas fria como mármore. Disse que estava cansada das especulações, que os jantares de gala já murmuravam sobre a professora da fundação. E acrescentou que, talvez, fosse hora de pensar em danos de imagem. Augusto a ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele respondeu apenas que não podia mais fingir que a relação deles era real. Lívia tentou reagir, mas o olhar dele foi definitivo. Disse que a respeitava, mas que não havia mais espaço para uma vida movida por aparências. Ela saiu com o mesmo perfume caro de sempre, mas deixou para trás o último vestígio da vida antiga de Augusto. Enquanto isso, na Fundação Horizonte, Helena enfrentava seu próprio dilema. O sucesso do projeto crescia, mas também as pressões. Jornalistas queriam entrevistas, doadores queriam aparecer ao lado dela, e a história de superação começava a ganhar contornos públicos. Helena não buscava fama, queria apenas um recomeço. Gabriel estava crescendo, e cada passo do filho era uma lembrança do quanto a vida podia ser imprevisível. Certa manhã, a fundação preparava um evento em parceria com a prefeitura, um concerto infantil na Praça Mauá. As crianças ensaiavam animadas, e Helena, ao piano, conduzia o grupo. O público aplaudia. No meio da multidão, Augusto observava discretamente, orgulhoso. O som das vozes infantis encheu o ar, e por alguns minutos, tudo parecia perfeito. Mas o destino, sempre caprichoso, decidiu testar mais uma vez o equilíbrio das coisas. Enquanto o evento acontecia, Renato chegou acompanhado de empresários estrangeiros. Entrou de forma ostensiva, com repórteres por perto. Anunciou que estava firmando um novo contrato em nome do Grupo Nogueira, um acordo milionário que, segundo ele, garantiria a sobrevivência da empresa. Augusto percebeu de imediato o que aquilo significava. O contrato previa a transferência de parte das ações para uma holding internacional. Na prática, era a perda de controle da companhia. A cena foi constrangedora. Helena, do palco, notou o clima tenso, e a imprensa captou cada gesto. Quando os flashes começaram, Augusto, com a voz firme, interrompeu o discurso de Renato e anunciou que aquele contrato não tinha validade sem sua assinatura. A plateia ficou em silêncio. Renato reagiu com ironia, dizendo que Augusto estava tomado por sentimentalismos baratos, que o homem que um dia foi referência de racionalidade agora se deixava dominar por uma mulher. As palavras, ditas em voz alta, ecoaram com crueldade. Helena, constrangida, desceu do palco e saiu discretamente, carregando Gabriel. Augusto ficou imóvel por alguns segundos, mas depois respondeu com firmeza. Disse que preferia perder a empresa a perder sua própria essência. No dia seguinte, as manchetes estamparam um confronto entre os dois sócios. O público, dividido, reagiu com surpresa e admiração. Muitos viam em Augusto um exemplo de mudança, outros o chamavam de tolo. Helena acompanhava tudo pela televisão, sentindo-se culpada. Achava que sua presença estava destruindo o que ele levou anos para construir. Decidiu sair da mansão, mesmo sem saber para onde iria. Quando Dona Célia percebeu que ela fazia as malas, correu para avisar Augusto. Ele chegou a tempo de vê-la na porta, com o bebê no colo. Helena explicou que não podia continuar ali. Disse que o amor, por mais bonito que fosse, não podia ser motivo de ruína. Augusto respondeu com serenidade que não havia ruína, havia libertação. Ela chorou. Disse que não queria ser o motivo de nada. Mas ele insistiu. Pela primeira vez em muitos anos, estava escolhendo o que realmente o fazia sentir-se vivo. Naquela noite, depois que Helena adormeceu, Augusto caminhou sozinho até o escritório. Sentou-se à mesa e começou a escrever uma carta. As palavras vinham com dificuldade,
mas vinham. Falava sobre o passado, sobre os erros e sobre o medo que o impediu de ser feliz. Quando terminou, deixou a carta ao lado da fotografia antiga que guardava na gaveta. Os dois, jovens, rindo, em um parque. Na manhã seguinte, Augusto tomou a decisão mais difícil da carreira. Convocou uma reunião geral com os acionistas e anunciou que estava se retirando do comando do grupo. Disse que continuaria como investidor, mas que dedicaria seu tempo à fundação e a novos projetos sociais. Os conselheiros ficaram atônitos. Renato tentou reverter a situação, mas já era tarde. Augusto havia preparado tudo com antecedência. A maioria dos votos já estava garantida. Quando a reunião terminou, ele respirou fundo. O peso de anos de trabalho parecia se dissipar. Pela primeira vez, sentia-se livre. Voltou para casa e encontrou Helena no jardim, brincando com Gabriel. Ela se levantou, confusa, e perguntou o que havia acontecido. Augusto contou tudo. Disse que havia deixado a empresa nas mãos do conselho e que, a partir de agora, queria recomeçar. Helena olhou, sem acreditar. Perguntou se ele não se arrependia. Ele sorriu e respondeu que arrependimento era continuar preso ao que não fazia sentido. O tempo passou devagar naquela tarde. O vento trazia o cheiro do mar, e o riso de Gabriel ecoava como música. Naquela noite, o jantar foi simples, mas cheio de significado. Dona Célia, emocionada, dizia que nunca viu o patrão tão em paz. Jonas, o motorista, brindava com refrigerante, dizendo que o patrão finalmente tinha alma. Helena, silenciosa, observava Augusto com um misto de ternura e admiração. O homem que um dia ela amou e perdeu agora estava ali, despido de máscaras, de títulos e de vaidade. Depois do jantar, eles ficaram na varanda, olhando o horizonte. O mar refletia as luzes da cidade, e o som distante de um saxofone vindo de algum bar completava a cena. Helena perguntou o que ele faria dali em diante. Augusto respondeu que queria expandir o trabalho da fundação para o interior, construir escolas de música e investir em educação. Disse que queria um futuro em que Gabriel pudesse crescer cercado de amor e oportunidades. Helena o encarou, surpresa. Perguntou se ele realmente incluía o menino nesse futuro. Augusto respondeu sem hesitar: Gabriel era parte dele, assim como ela. O silêncio que se seguiu não foi de dúvida, mas de emoção. Naquela noite, o milionário que o mundo conhecia como símbolo de sucesso finalmente descobriu o verdadeiro significado de riqueza. A casa, antes fria, agora tinha cheiro de vida. O riso do bebê, o som da música, o calor de uma família improvisada. Tudo parecia novo, e ao mesmo tempo, tão certo. O passado ficava, aos poucos, no lugar de onde nunca deveria ter saído, como lembrança, não como prisão. E enquanto o vento soprava do mar, Augusto sabia que, pela primeira vez, o futuro estava em boas mãos. O sol nascia sobre as serras de Minas Gerais quando o carro preto subiu a estrada de paralelepípedos. A poeira fina do caminho se misturava ao cheiro de terra molhada, e o som distante dos sinos da igrejinha anunciava um novo começo. Augusto havia deixado o Rio de Janeiro para trás. O império, os jantares, os contratos milionários, tudo ficará nas páginas de um passado que já não lhe pertencia. Ao lado de Helena e do pequeno Gabriel, ele seguia em direção a um vilarejo escondido entre montanhas, onde pretendia erguer o novo projeto da Fundação Horizonte, uma escola de música para crianças carentes. Helena observava a paisagem pela janela, com o coração apertado e esperançoso. Aquela viagem não era apenas uma mudança de cidade, mas de vida. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que caminhava rumo a algo que fazia sentido. Gabriel dormia no colo dela, tranquilo, como se pressentisse que estavam indo para um lugar seguro. Quando o carro parou diante do terreno onde seria construída a escola, Augusto desceu primeiro. O local era simples, mas cercado de beleza, um campo verde, com vista para o vale e um pequeno rio cortando ao fundo. O vento soprava forte, trazendo o perfume das flores silvestres. Ele olhou para Helena e disse que era ali que começariam de novo. A primeira semana foi de adaptação. A casa que alugaram era modesta, com paredes caiadas e um quintal cheio de laranjeiras. Dona Célia, fiel como sempre, insistira em acompanhá-los, dizendo que não deixaria o patrão sozinho no mato. Jonas, o motorista, agora cuidava da parte logística e das idas à cidade próxima. Helena começou a planejar as aulas da futura escola. Queria que a música fosse mais do que uma disciplina. Queria que fosse cura.
Augusto, por sua vez, negociava com pequenos empresários locais e fazia questão de empregar gente da região na construção. O povoado. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Curioso, começou a se aproximar aos poucos. No início, muitos desconfiavam. O homem rico da cidade grande era visto com cautela. Mas bastou alguns dias de convivência para perceberem que aquele empresário não se escondia atrás de terno nem falava com arrogância. Augusto visitava os trabalhadores no canteiro de obras, comia pastel na feira, ajudava a descarregar caminhões de cimento. As pessoas começaram a chamá-lo de seu Guto. Helena, entre risos, dizia que era o nome mais bonito que ele já teve. Certa tarde, uma forte chuva desabou sobre o vilarejo. A enxurrada ameaçou parte da construção, e Augusto correu com os operários para proteger o material. Voltou encharcado, coberto de barro, mas com um sorriso de satisfação no rosto. Helena o esperava na varanda, com uma toalha e uma xícara de café quente. Enquanto ele se secava, ela comentou que fazia tempo que não o via tão vivo. Ele respondeu que talvez só agora estivesse, de fato, começando a viver. O tempo passou, e a escola começou a ganhar forma. As paredes erguidas, o telhado colocado, o som dos martelos substituindo o antigo silêncio do vale. Helena organizava pequenas apresentações com as crianças da comunidade, e Gabriel, curioso, imitava os colegas com um pandeiro nas mãos. Aos poucos, a relação entre Helena e Augusto se tornava mais sólida. Havia carinho, cumplicidade e respeito. Nenhum dos dois falava abertamente sobre amor, mas estava em cada gesto, em cada olhar demorado. Um dia, enquanto revisavam os planos da escola, Helena perguntou se ele não sentia falta do antigo mundo. Augusto respondeu que, às vezes, sim, mas que a saudade dele era mais das pessoas do que das coisas. Contou que, após sua saída, Renato assumirá o grupo com sede de poder, e as notícias sobre má gestão começaram a circular. Helena ficou preocupada, mas Augusto apenas balançou a cabeça. Disse que o que estava acontecendo era consequência natural das escolhas. Quem planta ego, colhe solidão, disse, e ela olhou com admiração silenciosa. No mês seguinte, a escola ficou pronta. O dia da inauguração foi emocionante. O vilarejo inteiro compareceu, e as crianças apresentaram uma peça musical escrita por Helena. Gabriel, com apenas 2 anos, subiu ao palco no final e bateu palmas descompassadas, arrancando risadas da plateia. Augusto observava a cena com os olhos marejados. Quando Helena foi chamada ao microfone, ele se manteve discretamente ao fundo. Ela agradeceu a todos, falou da importância da música e terminou dizendo que o projeto só existia porque alguém acreditou que o amor também pode construir coisas. O público o aplaudiu de pé. Augusto sorriu, emocionado, sabendo que aquelas palavras eram para ele. Nos dias que se seguiram, a rotina se estabilizou. Helena dava aulas todas as manhãs, enquanto Augusto administrava a fundação e cuidava dos novos investimentos. À tarde, caminhavam juntos pelo campo com Gabriel. À noite, às vezes, ela tocava piano, e ele ficava apenas ouvindo, com um copo de vinho nas mãos e o coração em paz. Mas nem tudo seria simples. Certa manhã, Jonas chegou à casa com um jornal da capital. A manchete estampava: crise abala o Grupo Nogueira. Renúncia em massa de investidores após denúncias de irregularidades. Augusto leu a reportagem em silêncio. O império que construíra estava ruindo. Helena percebeu o olhar distante dele e perguntou se estava arrependido. Augusto respondeu que, por mais doloroso que fosse ver o nome Nogueira nas manchetes, não se arrependia. Disse que, talvez, a queda fosse necessária para que algo novo nascesse das cinzas. A notícia, porém, não demorou a trazer consequências. Dias depois, Renato apareceu no vilarejo, inesperadamente. Chegou em um carro luxuoso, visivelmente abatido, e procurou Augusto. Disse que precisava de ajuda, que as dívidas estavam se acumulando e que os investidores o haviam abandonado. Augusto recebeu com cordialidade, mas firmeza. Ouviu tudo atentamente, e no fim, disse que não poderia resolver os erros que não eram mais dele. Renato, desesperado, tentou apelar para a antiga amizade, mas Augusto respondeu calmamente que amizade não é moeda de troca. Renato saiu sem dizer palavra,
e a visita deixou Helena inquieta. Perguntou se Augusto estava em paz com aquilo. Ele respondeu que, no fundo, sim. Disse que há perdões que se dão em silêncio, e aquele era um deles. O episódio serviu de alerta para Helena. Percebeu que, por mais que tentassem deixar o passado para trás, eles sempre encontrariam um jeito de bater a porta. Algumas semanas depois, uma equipe de televisão local foi até o vilarejo para gravar uma reportagem sobre a escola. A matéria foi exibida em rede nacional, mostrando o projeto, as crianças e a transformação da comunidade. O vídeo viralizou. O nome de Helena ganhou destaque, e Augusto voltou aos noticiários, agora, como exemplo de um empresário que trocou o luxo pela humanidade. Mensagens começaram a chegar de todo o país. Convites, parcerias, propostas de expansão da fundação. Augusto via tudo com serenidade, mas Helena sentia um leve receio. Tinha medo de que o brilho da fama trouxesse de volta os fantasmas da vida antiga. Certa noite, conversando na varanda, ela confessou esse medo. Disse que a simplicidade que conquistaram era preciosa demais para ser perdida. Augusto a olhou com ternura e respondeu que a verdadeira riqueza deles era invisível. O que temos aqui, disse, não cabe em manchete nenhuma. O tempo foi passando, e com ele, o amor se solidificou. Já não havia barreiras entre eles. Helena confiava, Augusto se entregava, e Gabriel crescia cercado de afeto. Um dia, durante um festival organizado pela escola, Augusto surpreendeu Helena ao subir ao palco. Pegou o microfone e, diante de todos, fez um breve discurso. Falou sobre recomeços, sobre segundas chances e sobre o poder de escolher o amor, mesmo quando o mundo inteiro espera o contrário. Em seguida, ajoelhou-se e pediu Helena em casamento. O público explodiu em aplausos. Ela, emocionada, cobriu o rosto com as mãos antes de dizer sim. Gabriel correu até os dois, e a cena, simples e verdadeira, ficou gravada na memória de todos. O casamento aconteceu meses depois, no mesmo campo onde construíram a escola. A cerimônia foi pequena, cercada de flores do campo e risos de crianças. Helena usava um vestido simples, com flores no cabelo. Augusto, de terno claro, parecia outro homem, sereno, maduro, pleno. Quando trocaram votos, o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de dourado. Helena prometeu nunca mais fugir do que sente, e Augusto prometeu nunca mais escolher o medo. Naquela tarde, as promessas não foram apenas ditas, mas vividas. O amor, que um dia foi interrompido pelo tempo e pela ambição, finalmente encontrava o seu lugar. Enquanto a música das crianças ecoava pelo vale, Augusto olhou ao redor e percebeu que a vida, mesmo com suas reviravoltas, sempre encontra um jeito de voltar ao ponto certo, desde que o coração esteja disposto a ouvir. O som do sino da igrejinha do vilarejo anunciava o início de um novo dia, e o vento suave trazia o cheiro doce das flores que Helena plantara no jardim. O casamento havia acontecido há apenas 3 meses, mas parecia que Augusto e ela já viviam juntos há uma vida inteira. O lar deles era simples, cheio de risos, de música e de café. Fresco. O pequeno Gabriel, agora com 2 anos e meio, corria pelo quintal, tentando pegar as borboletas que pairavam sobre as laranjeiras. Dona Célia, como uma avó carinhosa, o observava de longe, rindo das travessuras do menino. Augusto, sentado na varanda, lia os relatórios da Fundação Horizonte. A repercussão da escola em Minas havia ultrapassado todas as expectativas. Novos projetos estavam sendo discutidos em cidades vizinhas, e investidores, inspirados pela história do ex-milionário, ofereciam apoio financeiro para expandir a iniciativa. Mas ele sabia que com cada novo passo viriam novos desafios. O sucesso era como o vento, trazia frescor, mas também podia levantar a poeira do passado. Helena, no entanto, estava radiante. Dava aulas de manhã, e à tarde, organizava apresentações musicais com as crianças da comunidade. A presença dela era uma força silenciosa. Onde passava, deixava harmonia. E todos no vilarejo diziam que aquela mulher tinha o dom de transformar o cotidiano em poesia. Certa noite, depois do jantar, Helena e Augusto ficaram conversando à beira do rio. O luar refletia nas águas, e o som dos grilos fazia fundo à conversa. Ela falou sobre a possibilidade de abrir uma nova unidade da escola na cidade vizinha. Augusto ouviu atentamente e disse que apoiava, mas a advertiu: o crescimento poderia atrair atenções indesejadas. Helena riu e respondeu que, se o propósito fosse bom, não havia o que temer.
Mas ele sabia que o mundo dos negócios, mesmo social, ainda guardava sombras. Na semana seguinte, um empresário chamado Arthur Magalhães chegou ao vilarejo. Apresentou-se como representante de uma fundação internacional interessada em apoiar o projeto. Arthur era elegante, carismático e dizia admirar o trabalho do casal. Trazia promessas de grandes investimentos, parcerias e expansão para o exterior. Helena ficou encantada com as possibilidades, mas Augusto manteve a cautela. Pediu tempo para analisar os documentos, desconfiando do excesso de entusiasmo de Arthur. Nos dias seguintes, o empresário passou a frequentar a escola com frequência. Conversava com Helena, elogiava as crianças, encantava todos com histórias de sucesso e viagens. Jonas, o motorista, não gostava do tom dele. Dizia que havia algo no olhar daquele homem que não inspirava confiança. Augusto compartilhou da mesma sensação, mas preferiu observar. Uma tarde, ao entrar no escritório da escola, percebeu Helena e Arthur conversando sobre a proposta de parceria. Ela parecia empolgada, mostrando os planos de expansão. Arthur sorria, encantado, e dizia que ela era o coração do projeto. Aquela palavra, dita em tom ambíguo, acendeu um alerta em Augusto. Mais tarde, em casa, ele comentou o assunto. Disse que talvez fosse melhor recusar o investimento, pelo menos por enquanto. Helena, cansada das limitações financeiras, reagiu. Disse que ele não podia deixar o medo definir tudo. Que talvez fosse hora de confiar. Foi a primeira grande divergência entre eles desde o casamento. Os dias seguintes foram tensos. Helena manteve o foco no trabalho, mas o clima entre os dois ficou mais frio. Dona Célia, sempre atenta, percebia os silêncios prolongados e o olhar distante de Augusto. Certa manhã, enquanto ele revisava os documentos enviados por Arthur, descobriu uma irregularidade sutil. A fundação internacional mencionada nas propostas havia sido desativada há anos atrás. O nome ainda era usado, mas sem registro oficial. Ele decidiu agir com prudência. Ligou para um antigo contato em São Paulo, um advogado de confiança, e pediu uma investigação discreta. Enquanto isso, Helena via em Arthur apenas alguém disposto a ajudar. Não percebia as intenções escondidas por trás dos gestos gentis. O empresário, ciente do prestígio que ela tinha, sabia que sua imagem poderia abrir muitas portas. Uma tarde, ele a convidou para uma reunião em Belo Horizonte, dizendo que seria importante para firmar o contrato. Helena hesitou, mas concordou. Augusto, ao saber, ficou em silêncio. Não quis impedi-la, mas pediu apenas que tivesse cuidado. A viagem aconteceu em uma sexta-feira chuvosa. Helena levou consigo algumas pastas e a esperança de um novo passo para o projeto. Durante o encontro, percebeu que Arthur evitava detalhes sobre as cláusulas contratuais. Quando perguntou sobre as condições da parceria, ele desviou o assunto e tentou convencê-la de que era uma formalidade. Helena, desconfiada, pediu para ler tudo com calma antes de assinar. Arthur insistiu, sorrindo, e por um momento, o tom gentil deu lugar a uma leve impaciência. Ela recuou e disse que só fecharia o acordo com a presença do marido. Aquela atitude salvou o projeto. De volta ao vilarejo, Helena contou o que aconteceu. Augusto a ouviu, aliviado. Na manhã seguinte, recebeu a confirmação do advogado. Arthur era, na verdade, representante de uma empresa de fachada, envolvida em esquemas financeiros duvidosos. A revelação foi um choque para Helena. Ela se sentiu ingênua e culpada por não ter ouvido o marido antes. Augusto, porém, não a recriminou. Disse apenas que confiava nela, e que as armadilhas do mundo às vezes se escondem sob o disfarce das boas intenções. Na semana seguinte, Arthur desapareceu sem deixar rastros. E o vilarejo voltou à sua rotina pacífica, mas o episódio deixou marcas. Helena e Augusto passaram a trabalhar ainda mais unidos. Decidiram que expandiriam a fundação, mas com recursos próprios e parcerias locais. A confiança entre eles, antes abalada, renasceu mais forte. Certa tarde, Helena organizou um concerto em homenagem às mães da comunidade. O evento foi ao ar livre, sob o pôr do sol. As crianças cantavam com entusiasmo, e Gabriel, com um pequeno tambor, acompanhava o ritmo. Durante o evento, Augusto observava a cena com um orgulho silencioso. Pensava em tudo o que haviam superado, a distância, as renúncias, os medos. E agora, diante de si, via o verdadeiro legado que queria deixar. Depois da apresentação, Helena o encontrou entre os convidados.
Os dois se olharam por um instante longo, e sem precisar de palavras, se entenderam. Mais tarde, deitados na rede da varanda, ela perguntou se ele ainda pensava na antiga vida. Augusto respondeu que, às vezes, sim, mas que agora lembrava com gratidão, não com saudade. Disse que o homem que um dia ele foi serviu apenas para levá-lo até aquele momento. Helena sorriu. Disse que o destino é teimoso, e que talvez os dois precisassem se perder para se reencontrar da forma certa. As palavras dela ficaram ecoando na mente de Augusto. Nos meses seguintes, a escola cresceu, a fundação se consolidou, e a vida do casal ganhou um ritmo sereno. Gabriel começou a frequentar as primeiras aulas e mostrava talento para a música. Tocava o pequeno piano que o pai lhe dera com uma alegria contagiante. Mas a verdadeira riqueza deles estava no gesto simples, o cheiro do bolo de fubá no forno, o som do violão à noite, o costume de ver o pôr do sol juntos, em silêncio. Certa manhã, uma carta chegou pelo correio. Era um convite para Augusto participar de uma conferência sobre filantropia no Rio de Janeiro. O evento reuniria grandes empresários, e seu nome estava listado entre os homenageados. Helena o encorajou a ir. Disse que era importante mostrar ao mundo que ainda existiam pessoas que usavam o poder para fazer o bem. Augusto hesitou, mas acabou aceitando. De volta à cidade onde tudo começou, sentiu um misto de nostalgia e estranhamento. As avenidas, os arranha-céus, o ritmo apressado, tudo parecia distante da vida que ele agora levava. Durante o evento, foi recebido com aplausos. O discurso dele, emocionado e sincero, tocou o público. Falou sobre recomeços, sobre o valor da simplicidade, sobre o poder de transformar através do amor. Quando terminou, a plateia o ovacionou de pé. Muitos choravam. Naquele momento, Augusto entendeu que havia fechado um ciclo. O homem que um dia buscou o mundo, agora devolvia ao mundo aquilo que realmente importava. De volta a Minas, encontrou Helena e Gabriel esperando na varanda. Ao vê-los, sentiu a paz que nenhum prêmio ou aplauso seria capaz de oferecer. Helena o abraçou e perguntou como havia sido. Ele respondeu que tudo foi lindo, mas que o melhor de tudo estava ali, nos braços dela. O vento soprou, balançando as cortinas da varanda. A lua surgiu por entre as montanhas, iluminando o rosto dos três. E naquele instante, Augusto percebeu que a felicidade não era um destino, mas uma escolha diária, feita nas pequenas coisas, nos silêncios compartilhados e no amor que, mesmo testado pelo tempo, continua firme, como o som de uma melodia que nunca termina. O sol despontava entre as montanhas de Minas Gerais, iluminando as ruas de paralelepípedos do vilarejo. A vida ali seguia seu ritmo tranquilo, mas algo havia mudado. A Fundação Horizonte começava a ser reconhecida além dos limites do estado. Augusto e Helena recebiam convites para palestras, entrevistas e participações em programas de rádio e televisão. A história do milionário que havia abandonado o luxo para investir em educação social inspirava todos que ouviam. Naquele dia, Augusto revisava o cronograma de viagens. A fundação receberá um convite para participar de um seminário em São Paulo, que reuniria organizações filantrópicas do país inteiro. Helena estava animada, principalmente porque pretendia apresentar o projeto das oficinas de música e arte para crianças da comunidade. Gabriel, ainda pequeno, não entendia muito bem, mas gostava de ver os pais organizados e felizes. Enquanto Augusto lia os e-mails, Jonas entrou trazendo café fresco e notícias da comunidade. Contou que a vizinhança estava encantada com o crescimento da escola e que muitas famílias novas queriam matricular seus filhos. Ao ouvir isso, Augusto sentiu orgulho, mas também uma pontada de preocupação. Ele sabia que a expansão traria desafios inesperados. No início da tarde, Helena chegou com pastas cheias de materiais pedagógicos. Seu entusiasmo era contagiante, mas Augusto notou uma tensão sutil em seus olhos. Ela parecia preocupada com o tempo limitado para preparar a apresentação. Augusto tentou acalmá-la. Disse que juntos conseguiriam organizar tudo. A primeira grande reviravolta aconteceu quando o casal recebeu uma visita inesperada de um antigo colega de Augusto, chamado Ricardo. Ricardo havia trabalhado com ele nos tempos de luxo e sucesso financeiro e agora se apresentava como consultor de investimentos. Ele elogiou o trabalho da fundação, mas sugeriu uma parceria com empresas privadas, garantindo que o crescimento seria rápido e lucrativo. Helena hesitou. Ela queria recursos, mas temia que a influência de empresas externas pudesse comprometer os valores da fundação. Augusto concordou com a desconfiança.
Ele se lembrava de Arthur e não queria repetir erros do passado. Essa decisão foi difícil, porque recusaram uma oportunidade financeira tentadora, mas necessária para manter a essência do projeto. Na semana seguinte, chegaram ao vilarejo equipamentos de informática para a escola, enviados por uma ONG internacional que conhecera a história da fundação pela internet. O entusiasmo de Helena foi visível: computadores novos, softwares educativos e recursos para criar laboratórios de aprendizagem interativa. Augusto viu nisso uma pequena vitória, conquistada sem comprometer os princípios que ambos defendiam. A segunda reviravolta média veio quando a imprensa nacional descobriu a história de Augusto. Um repórter visitou a fundação para uma matéria especial, exaltando a transformação de um milionário em educador social. A exposição trouxe atenção e visitantes inesperados, mas também críticas sutis. Alguns questionavam se um homem rico poderia realmente entender a realidade das comunidades mais simples. Augusto sentiu o impacto das críticas. Por dias, pensou se estava no caminho certo. Durante uma noite, conversou longamente com Helena. Ela disse que a crítica era natural e que sua dedicação falava mais alto que qualquer comentário. Augusto percebeu que sua vulnerabilidade podia ser uma força, e não uma fraqueza. No início do segundo mês, a fundação inaugurou o primeiro laboratório de música e artes. Helena organizou a cerimônia. Gabriel tocou uma pequena melodia no piano, encantando os convidados. Augusto percebeu que a alegria do filho e das crianças superava qualquer reconhecimento público. Aquela cena mostrou a ele que o verdadeiro valor do trabalho estava na felicidade que gerava. Poucos dias depois, chegou a notícia de que a fundação seria premiada em uma conferência nacional de educação. O prêmio destacava projetos que promoviam inclusão social através da educação e cultura. Augusto sentiu orgulho, mas sabia que cada vitória tinha seu custo: noites sem dormir, preocupações financeiras e o esforço constante para manter a qualidade da fundação. A terceira reviravolta grande surgiu quando Helena foi convidada para liderar um projeto piloto em Belo Horizonte. O desafio era levar o modelo da fundação para escolas urbanas, com uma realidade completamente diferente. Ela hesitou, preocupada com a logística e com Gabriel, mas Augusto apoiou a decisão. O casal sabia que oportunidades assim exigiam sacrifícios, e Helena partiu por uma semana para acompanhar a implantação do projeto. Enquanto ela estava fora, Augusto enfrentou dois obstáculos importantes. O primeiro foi a resistência de alguns pais e professores locais, que tinham medo de mudanças na escola. Augusto teve que visitar cada família, ouvir suas preocupações e mostrar que a expansão não prejudicaria as crianças. O segundo obstáculo foi lidar com a própria insegurança. Ele se sentia sobrecarregado ao administrar tudo sozinho por alguns dias. Mas encontrou forças na rotina de Gabriel, nos sorrisos das crianças e na memória das palavras de Helena sobre persistência. Quando Helena voltou, trouxe boas notícias. O projeto piloto foi um sucesso e ganhou elogios de autoridades locais. A alegria do casal era palpável, mas eles sabiam que novas dificuldades surgiriam. A quarta reviravolta média aconteceu quando receberam uma proposta de um canal de televisão nacional interessado em documentar o dia a dia da fundação. O programa prometia visibilidade, mas Augusto e Helena hesitaram. Temiam que a exposição excessiva pudesse interferir na vida das crianças e na rotina da escola. Após muita reflexão, decidiram aceitar, estabelecendo regras rígidas, gravações limitadas, sem entrevistas com os alunos, e foco no trabalho dos professores. Durante as filmagens, um incidente pequeno, mas significativo, aconteceu. Gabriel tentou entrar no set para mostrar suas notas de música, mas foi impedido. Augusto viu no rosto do filho a frustração, e percebeu que precisaria equilibrar ambições profissionais e vida familiar. Esse episódio reforçou a necessidade de limites claros, mesmo diante de oportunidades promissoras. A quinta reviravolta pequena veio quando Jonas, o motorista, encontrou um terreno abandonado próximo à escola. Ele sugeriu a construção de um parque para as crianças. Augusto e Helena adoraram a ideia, mas o projeto exigia tempo, recursos e coordenação. O parque foi construído lentamente, com a ajuda de voluntários, tornando-se um símbolo do esforço coletivo da comunidade. Durante a inauguração do parque, o casal percebeu a força das conexões emocionais. Pais, professores e crianças celebravam juntos, e a presença de Gabriel era o centro de alegria. Augusto entendeu que o verdadeiro sucesso estava no impacto positivo que deixavam nas pessoas, mais do que nos reconhecimentos ou prêmios.
A sexta reviravolta média aconteceu quando Helena começou a receber cartas de mães que relatavam mudanças na vida de seus filhos graças à fundação. Algumas crianças antes tímidas agora eram líderes em sala de aula. Outras, com dificuldades de aprendizado, demonstravam progresso incrível. Essa confirmação emocionou Helena, mas também trouxe uma pressão adicional. Como manter a qualidade com a expansão crescente? O sétimo grande desafio surgiu com uma proposta de parceria internacional para levar o modelo da fundação para outro país da América do Sul. A tentação era enorme: reconhecimento internacional, recursos financeiros e expansão da missão. Mas Augusto e Helena ponderaram cuidadosamente. Sabiam que uma mudança drástica poderia comprometer a essência da fundação e afetar Gabriel. Decidiram adiar a proposta, priorizando consolidar o trabalho no Brasil. A oitava reviravolta pequena envolveu uma visita surpresa de amigos antigos de Augusto. Eles trouxeram lembranças da vida de luxo, tentando convencê-lo a voltar aos negócios tradicionais. Augusto, firme, recusou educadamente, explicando que sua felicidade agora estava na fundação e na família. O episódio reforçou seu crescimento pessoal e a transformação definitiva de suas prioridades. O nono grande desafio veio quando uma tempestade destruiu parte do parque recém-inaugurado. As crianças ficaram tristes, os pais preocupados e Augusto se sentiu responsável. Mas a resposta da comunidade foi imediata. Todos se reuniram para reconstruir o espaço, transformando a dificuldade em uma oportunidade de união. Augusto percebeu que, embora não pudesse controlar todos os imprevistos, podia contar com a solidariedade e apoio de todos ao redor. A décima e última grande reviravolta deste capítulo ocorreu durante uma apresentação cultural na escola. Gabriel tocava piano, Helena acompanhava com violão, e Augusto assistia emocionado. No final, a plateia se levantou, aplaudindo de pé. Foi um momento de celebração, reconhecimento e gratidão. Augusto sentiu uma alegria profunda, não pela glória, mas pelo impacto que haviam causado juntos. Ao final daquele mês intenso, o casal percebeu que cada desafio, cada obstáculo e cada pequena vitória os aproximava mais da vida que realmente desejavam, cheia de amor, propósito e significado. A fundação crescia, mas nunca à custa dos valores que lhes eram mais caros. Cada conquista era fruto de esforço conjunto, paciência e dedicação, com sacrifícios que agora pareciam pequenos diante da felicidade que proporcionavam às crianças e à comunidade. O vilarejo, antes pacato, agora vibrava com o sucesso da fundação. As ruas de paralelepípedos eram atravessadas por risos, música e encontros inesperados. A vida simples, que antes parecia monótona, transformava-se em uma narrativa de superação, inspiração e esperança. E assim, Augusto e Helena entendiam que o verdadeiro prêmio não era a fama ou os recursos, mas a oportunidade de transformar vidas, ensinar pelo exemplo e criar memórias que durariam para sempre. Cada desafio enfrentado, cada reviravolta superada, consolidava não apenas a fundação, mas o vínculo inquebrável da família que construíam dia após dia. O amanhecer trazia uma luz dourada sobre as montanhas que cercavam o vilarejo. Augusto caminhava pelo quintal da fundação, sentindo o aroma da terra molhada após a chuva da noite anterior. As crianças brincavam no parque recém-reconstruído, e o som das risadas misturava-se à música que ecoava da escola. Gabriel corria ao lado de Helena, que carregava partituras e livros de artes. Era um cenário de felicidade tranquila, mas a rotina do casal estava prestes a mudar. Uma carta chegou pelo correio naquela manhã, escrita à mão, com o selo de uma organização internacional de educação. O documento trazia um convite para participar de um programa de intercâmbio educativo que conectava fundações de todo o continente americano. A proposta incluía recursos financeiros, treinamentos especializados para professores e a oportunidade de levar a metodologia da Fundação Horizonte para outros países. Helena leu a carta em silêncio, os olhos brilhando de entusiasmo. Para ela, era a chance de expandir os projetos culturais que amava tanto. Augusto, porém, sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sabia que o crescimento implicaria desafios logísticos enormes e que Gabriel precisaria se adaptar a mudanças em sua rotina. A decisão exigiria equilíbrio entre ambições profissionais e a estabilidade emocional da família. O primeiro obstáculo surgiu imediatamente. Para participar do programa internacional, a fundação precisaria ajustar toda a grade curricular e preparar uma equipe de professores para viajar em grupos de capacitação. O tempo era curto, e muitos dos educadores da escola tinham compromissos pessoais que dificultavam a participação. Augusto se reuniu com a equipe,
ouvindo cada preocupação e procurando soluções viáveis. Ele percebeu que a comunicação seria a chave para manter todos motivados e comprometidos. Enquanto isso, uma pequena reviravolta aconteceu quando Jonas trouxe notícias de uma família que estava enfrentando dificuldades financeiras. Eles pediam ajuda para manter o filho na escola, e Augusto teve de decidir rapidamente como equilibrar o orçamento da fundação sem prejudicar os projetos em andamento. Ele optou por reorganizar alguns investimentos e contar com a solidariedade de voluntários locais. Helena se emocionou ao ver o marido tomando decisões difíceis com serenidade e responsabilidade. Na semana seguinte, começaram os preparativos para o intercâmbio. Helena e Augusto criaram um plano detalhado, definindo cronogramas de viagens, materiais pedagógicos e atividades culturais que seriam apresentadas em outros países. A expectativa crescia, mas também aumentava a pressão. Augusto sentiu novamente a tensão de ter responsabilidades enormes sobre os ombros, enquanto tentava manter a rotina familiar e a atenção a Gabriel. O segundo grande desafio surgiu quando a fundação foi convidada a participar de uma conferência em Buenos Aires. Era a primeira vez que Gabriel viajaria para fora do país, e Augusto sentiu um misto de empolgação e receio. Preparar o filho para uma experiência internacional exigiu paciência, conversas longas e explicações sobre diferentes culturas. Gabriel reagiu com curiosidade, mas também com pequenas inseguranças que Augusto e Helena tiveram de lidar com sensibilidade. Durante a viagem, uma reviravolta média ocorreu. Ao chegar ao aeroporto, Augusto percebeu que havia esquecido documentos importantes de Gabriel. O incidente provocou um momento de tensão, mas também serviu para reforçar a importância da atenção aos detalhes e do trabalho em equipe entre os pais. Após algumas horas de correria, tudo foi resolvido, e a viagem prosseguiu com tranquilidade. Em Buenos Aires, a fundação foi recebida com entusiasmo. Os professores e coordenadores das escolas locais se mostraram interessados nas metodologias aplicadas por Augusto e Helena. Gabriel, inicialmente tímido, logo se destacou ao apresentar uma pequena peça musical com crianças de outros países. Augusto sentiu orgulho e emoção ao ver o filho demonstrando coragem e desenvoltura em um ambiente desconhecido. A terceira reviravolta grande surgiu quando a equipe local sugeriu adaptar parte do programa da fundação para um formato digital, possibilitando alcançar ainda mais crianças. Augusto percebeu que essa adaptação poderia transformar a fundação em referência internacional, mas exigiria tempo, recursos tecnológicos e treinamento adicional para os professores. Ele e Helena discutiram a possibilidade e decidiram aceitar o desafio, estabelecendo metas realistas e prazos claros. Enquanto trabalhavam na implementação do formato digital, surgiram obstáculos significativos. O primeiro foi técnico. Nem todos os professores tinham experiência com plataformas digitais, e alguns resistiam à mudança. Augusto promoveu oficinas de capacitação e incentivou a troca de experiências entre os educadores, mostrando paciência e empatia. O segundo obstáculo foi cultural. Algumas crianças tinham dificuldade em se adaptar ao formato virtual, especialmente aquelas de áreas mais remotas. Helena dedicou atenção especial, criando atividades interativas e adaptadas às necessidades de cada estudante. Uma pequena reviravolta aconteceu quando Gabriel, curioso, descobriu que poderia ensinar pequenas lições musicais online para crianças de outros países. Ele se empolgou, mas também precisou de orientação para manter o equilíbrio entre brincadeira e responsabilidade. Augusto percebeu que esse envolvimento gradual ajudava o filho a desenvolver autonomia e senso de compromisso. De volta ao Brasil, a fundação passou por mudanças físicas no vilarejo. A escola recebeu melhorias estruturais, salas de aula mais amplas, equipamentos tecnológicos modernos e um espaço dedicado para oficinas de arte. O ambiente antes simples transformou-se em um centro vibrante de aprendizado, com cores, música e criatividade em cada canto. A sensação de progresso era visível, mas exigia esforço constante de toda a equipe. Durante esse período, a quarta reviravolta média ocorreu quando um grupo de pais questionou o ritmo acelerado das mudanças. Alguns temiam que a expansão comprometesse a atenção às crianças e a educação individualizada. Augusto organizou uma reunião para ouvir cada preocupação e apresentou um plano detalhado, mostrando que cada decisão era pensada para beneficiar o aprendizado e o bem-estar dos alunos. A transparência fortaleceu a confiança da comunidade. O segundo mês de intercâmbio trouxe uma grande oportunidade. Helena e Augusto foram convidados a apresentar a fundação em uma conferência de educação internacional no Rio de Janeiro. A expectativa era enorme, mas também havia desafios logísticos e emocionais. Gabriel não poderia acompanhar dessa vez,
e a separação temporária trouxe sentimentos de culpa e ansiedade para os pais. Eles precisaram equilibrar o compromisso profissional com a preocupação emocional com o filho. No evento do Rio, a fundação recebeu elogios de especialistas, professores e autoridades educacionais. Helena apresentou projetos de arte, música e inclusão social, enquanto Augusto destacou a importância do trabalho em equipe, da empatia e da valorização da infância. A repercussão foi positiva, e a fundação começou a ser reconhecida como referência nacional. Durante uma pausa do evento, Augusto teve um momento de vulnerabilidade. Ele refletiu sobre o percurso até ali, lembrando das dificuldades, das críticas e das decisões difíceis que enfrentou. Helena percebeu seu estado e segurou sua mão, lembrando de que cada obstáculo superado fortalecia não apenas a fundação, mas o vínculo familiar. Esse instante reforçou a conexão emocional entre eles. A quinta reviravolta média aconteceu quando um grupo de educadores internacionais sugeriu criar um programa de intercâmbio permanente, permitindo que professores da fundação viajassem para outros países e trouxessem experiências culturais para as crianças. A ideia era fantástica, mas exigia planejamento detalhado e recursos financeiros. Augusto e Helena decidiram aceitar, estabelecendo regras claras sobre prazos, responsabilidades e prioridades familiares. Enquanto isso, uma pequena reviravolta emocional ocorreu quando Gabriel pediu para visitar os novos projetos digitais da fundação durante uma videoconferência. Augusto ficou emocionado ao ver o entusiasmo do filho e percebeu que a participação ativa, mesmo à distância, fortalecia a autoconfiança e a curiosidade do menino. Durante as semanas seguintes, a fundação consolidou o modelo digital, integrando atividades culturais, oficinas de música e artes plásticas. A equipe de professores se mostrou mais confiante, e a participação das crianças aumentou significativamente. Helena e Augusto percebiam que cada vitória vinha com esforço visível, noites de dedicação e pequenos sacrifícios, mas o impacto positivo era evidente em cada sorriso e progresso das crianças. A sexta reviravolta grande surgiu quando uma organização internacional de educação solicitou que a fundação participasse de uma competição global de projetos inovadores. A vitória traria visibilidade mundial e recursos significativos, mas também pressionaria o casal a apresentar resultados rápidos. Augusto sentiu a responsabilidade, mas Helena garantiu que, mesmo diante da pressão, manteriam os valores e a essência da fundação. Nos preparativos para a competição, surgiram obstáculos inesperados. O primeiro foi técnico. Adaptar o material digital para um padrão internacional exigia ajustes complexos e testes intensivos. O segundo foi emocional. O estresse e a ansiedade começaram a afetar a equipe, exigindo momentos de apoio, motivação e incentivo. Augusto e Helena lideraram com empatia, mantendo todos focados nos objetivos sem perder o cuidado com o bem-estar de cada membro da equipe. Quando finalmente chegou o dia da apresentação, Gabriel acompanhou a transmissão online. Ele viu os pais no palco, explicando projetos, mostrando resultados e interagindo com crianças de outros países. Augusto sentiu um orgulho profundo, percebendo que cada sacrifício, cada desafio e cada reviravolta haviam construído uma fundação sólida, reconhecida não apenas pelo impacto social, mas também pela integridade e dedicação de seus idealizadores. O sol da manhã iluminava o vilarejo com uma claridade suave, refletindo nas fachadas coloridas das casas e nos jardins floridos. Augusto caminhava pela rua principal, observando as crianças a caminho da escola. O sorriso no rosto dos pequenos lembrava-lhe diariamente o motivo pelo qual havia decidido investir seu tempo, energia e recursos na fundação. Gabriel corria à frente, com o brilho da curiosidade nos olhos, explorando cada detalhe do vilarejo. Helena caminhava ao lado dele, carregando uma pasta com os relatórios das últimas semanas de atividades. Ela estava ansiosa para discutir novos projetos, mas Augusto estava mais contemplativo, pensando nas mudanças que o intercâmbio internacional havia trazido. A fundação estava crescendo mais rápido do que qualquer um poderia imaginar, mas com o crescimento vinham responsabilidades e desafios que precisavam ser enfrentados com cuidado. No início da semana, uma nova reviravolta média surgiu. Um grupo de educadores de outro estado do Brasil entrou em contato com a fundação, interessado em adotar as metodologias desenvolvidas por Augusto e Helena em suas próprias escolas. A notícia trouxe orgulho, mas também preocupações. A expansão exigiria treinamento adicional para a equipe, ajustes curriculares e a criação de um plano de acompanhamento detalhado. Augusto decidiu organizar uma série de workshops presenciais e online, garantindo que o conhecimento fosse transmitido de forma consistente e eficiente. Enquanto isso,
Gabriel mostrava grande interesse em aprender programação e criar pequenos aplicativos educativos. Helena percebeu a paixão do filho e começou a incentivar suas atividades, fornecendo livros e recursos digitais. Augusto apoiava, mas também se preocupava com o equilíbrio entre estudo, lazer e o tempo em família. Ele sabia que o crescimento do filho dependia tanto de estímulo quanto de limites bem definidos. Durante uma tarde chuvosa, ocorreu uma pequena reviravolta emocional. Gabriel tentou criar um aplicativo sozinho, mas enfrentou dificuldades técnicas e ficou frustrado. Augusto aproximou-se, mostrando paciência e explicando conceitos passo a passo. A situação serviu para reforçar a importância da resiliência e da persistência, lições que Augusto e Helena tentavam transmitir diariamente ao filho. Na segunda semana, a fundação recebeu uma visita inesperada de um grupo de especialistas em educação internacional. Eles vieram observar o trabalho da fundação e avaliar a possibilidade de estabelecer parcerias para programas de intercâmbio mais extensos. A presença dos especialistas trouxe um misto de ansiedade e empolgação. Augusto sentiu a pressão de representar não apenas a fundação, mas toda a equipe e comunidade envolvida. Uma grande reviravolta aconteceu quando, durante a visita, Helena apresentou um projeto cultural envolvendo música, artes e tradições brasileiras. Os especialistas ficaram impressionados com a abordagem inovadora, especialmente com a integração de elementos culturais locais, como danças típicas, festas tradicionais e músicas regionais. Essa atenção à cultura brasileira foi reconhecida como um diferencial, elevando o prestígio da fundação em nível internacional. No entanto, surgiram obstáculos significativos. O primeiro foi financeiro. A expansão exigia recursos que a fundação ainda não possuía. Augusto precisou negociar com patrocinadores e reorganizar investimentos, equilibrando cuidadosamente as necessidades da fundação e a segurança financeira da família. O segundo obstáculo foi logístico. Integrar a cultura local com práticas internacionais exigia planejamento detalhado e atenção aos detalhes, desde transporte e alimentação até acomodação para visitantes e professores. Uma pequena reviravolta cultural ocorreu quando uma das crianças decidiu apresentar uma dança tradicional durante a visita. O momento foi emocionante e trouxe risos e aplausos de todos os presentes. Augusto percebeu que, além da educação formal, a valorização das raízes culturais fortalecia a identidade e a confiança das crianças. Helena complementou, explicando que cada projeto buscava criar vínculos emocionais com a comunidade, tornando a aprendizagem mais significativa. Durante os dias seguintes, Augusto e Helena trabalharam intensamente para atender as demandas dos especialistas internacionais. Eles organizaram oficinas, atividades culturais e apresentações de projetos digitais. A tensão era grande, mas o esforço coletivo da equipe resultou em sucesso. A fundação foi oficialmente convidada a participar de um programa de intercâmbio permanente, permitindo que professores viajassem para outros países e trouxessem experiências culturais de volta ao vilarejo. Enquanto celebravam essa conquista, surgiu uma grande reviravolta emocional. Gabriel expressou o desejo de participar do intercâmbio, sentindo curiosidade pelas culturas e métodos educativos de outros países. Augusto e Helena ficaram emocionados, mas também apreensivos. A experiência representaria um grande desafio para o filho, que precisaria lidar com a distância da família e novas responsabilidades. Eles decidiram, então, criar um plano detalhado para prepará-lo, incluindo aulas de idiomas, informações sobre costumes estrangeiros e treinamento emocional para enfrentar possíveis dificuldades. A preparação de Gabriel trouxe momentos de vulnerabilidade para Augusto. Ele se viu questionando suas próprias decisões e preocupações com a segurança e felicidade do filho. Durante uma conversa com Helena, confessou o medo de que a expansão da fundação pudesse afastá-los emocionalmente de Gabriel. Helena respondeu com calma, lembrando de que cada passo da fundação visava criar oportunidades e não barreiras, e que a comunicação aberta manteria o vínculo familiar intacto. Enquanto Gabriel se preparava, Augusto recebeu uma proposta de colaboração com outra fundação brasileira, focada em inclusão social e educação artística. A proposta representava uma oportunidade única de unir esforços, compartilhar recursos e expandir o impacto das iniciativas culturais. No entanto, essa parceria exigia reuniões frequentes, negociações complexas e ajustes em projetos existentes, criando um novo desafio logístico para Augusto e Helena. Durante uma visita ao espaço cultural da Fundação, Helena e Augusto tiveram uma grande reviravolta. Descobriram que parte do acervo de materiais didáticos havia sido danificado por uma infiltração no teto. O incidente exigiu reparos imediatos e reposição de materiais,
gerando pressão adicional sobre a equipe e a família. Augusto liderou a organização dos recursos, delegando tarefas e garantindo que a rotina da fundação não fosse interrompida. Uma reviravolta média ocorreu quando os professores sugeriram criar um projeto de integração entre crianças da cidade e de comunidades rurais próximas. A iniciativa exigiria transporte, planejamento de atividades e adaptação das metodologias, mas prometia um impacto profundo na socialização e desenvolvimento cultural das crianças. Augusto e Helena abraçaram a ideia, organizando um cronograma que equilibrava aprendizagem, diversão e inclusão social. O sucesso do projeto foi gradual, conquistado através de esforço visível. Crianças de diferentes regiões começaram a interagir, compartilhar experiências e aprender umas com as outras. Gabriel, entusiasmado, tornou-se um pequeno líder entre os colegas, guiando atividades e mostrando entusiasmo pelo aprendizado coletivo. Augusto sentiu orgulho, reconhecendo que cada vitória tinha custado noites de planejamento, dedicação intensa e sacrifícios pessoais, mas que o impacto emocional e educativo valia cada esforço. Durante os meses seguintes, a Fundação consolidou suas parcerias internacionais, desenvolvendo projetos digitais e intercâmbios educativos. Uma grande reviravolta final ocorreu quando Augusto e Helena foram convidados a apresentar a Fundação em uma conferência internacional no Brasil, com transmissão para diversos países da América Latina. A oportunidade trouxe reconhecimento, visibilidade e possibilidades de expansão inéditas. O dia da apresentação foi marcado por tensão e emoção. Augusto sentiu a responsabilidade de representar todos os esforços da Fundação e a dedicação da equipe. Helena apresentou projetos culturais, destacando a integração de tradições brasileiras, enquanto Gabriel participou com uma apresentação musical, mostrando talento e aprendizado adquiridos ao longo do tempo. A apresentação foi um sucesso, com elogios de especialistas, educadores e autoridades presentes. A experiência reforçou o vínculo emocional entre Augusto, Helena e Gabriel. Eles perceberam que cada desafio enfrentado, cada reviravolta e obstáculo superado haviam fortalecido não apenas a fundação, mas também a família e a comunidade ao redor. A felicidade era fruto de dedicação, amor e esforço coletivo, e a sensação de realização era palpável em cada sorriso, abraço e reconhecimento recebido. No final do capítulo, Augusto caminhava pelo vilarejo ao entardecer, observando as crianças brincarem, ouvindo a música, sentindo o aroma das flores e a brisa fresca. Ele se deu conta de que cada passo da jornada, cada sacrifício, cada decisão difícil, havia construído algo maior do que ele jamais imaginou. Uma fundação sólida, reconhecida internacionalmente, e uma família unida, feliz e realizada. Helena e Gabriel aproximaram-se dele, e juntos contemplaram um cenário de progresso, cultura e esperança que haviam ajudado a criar. Augusto e Helena celebrando a primeira vitória internacional da Fundação. O reconhecimento reforçou a convicção de que estavam no caminho certo, mas também trouxe a consciência de que novas responsabilidades e desafios continuariam surgindo. A felicidade era fruto de esforço conjunto, dedicação incansável e amor à família e à comunidade. O céu do Rio de Janeiro amanheceu com tons dourados refletindo sobre o mar tranquilo da Baía de Guanabara. Augusto respirava fundo, sentindo a brisa salgada tocar seu rosto enquanto caminhava pela orla. Era um dia especial, um dia que simbolizava o fechamento de ciclos e o início de novas possibilidades. Helena e Gabriel caminhavam ao seu lado, compartilhando risadas e pequenas conversas, enquanto a cidade despertava lentamente com o som distante das ondas e do comércio se preparando para mais um dia. Nos meses que se passaram desde a expansão da Fundação, cada desafio havia sido superado com esforço, criatividade e união familiar. A presença de Gabriel em projetos de intercâmbio e atividades culturais havia fortalecido não apenas sua autoconfiança, mas também o elo emocional com os pais. Augusto sentia orgulho do filho, percebendo nele um reflexo do trabalho árduo, dedicação e amor que sempre pautaram sua vida. Uma grande reviravolta emocional aconteceu logo pela manhã. Augusto recebeu uma mensagem inesperada de alguém do passado, alguém que havia deixado marcas profundas em seu coração. A mensagem continha apenas poucas palavras. Gostaria de te ver. Hoje. No Centro Cultural. O coração de Augusto acelerou. Ele sabia que se tratava de uma oportunidade para confrontar sentimentos antigos, mas também para reconstruir pontes que o tempo havia deixado inacabadas. Enquanto se dirigiam ao Centro Cultural, Augusto explicou a situação a Helena, que compreendeu imediatamente. Ela sabia que esse reencontro poderia trazer não apenas emoção, mas também questões não resolvidas. Gabriel, curioso,
perguntou sobre quem era a pessoa, e Augusto hesitou, explicando apenas que se tratava de alguém importante de seu passado, mas que tudo seria esclarecido em breve. Ao chegar ao local, a emoção tomou conta do ambiente. No saguão do Centro Cultural, repleto de luz natural e sons de crianças ensaiando música, Augusto viu aquela figura familiar. Era Mariana, seu amor antigo, segurando nos braços um bebê, seu próprio filho pequeno, que observava o mundo com olhos brilhantes e cheios de curiosidade. Augusto sentiu um choque profundo, uma mistura de surpresa, alegria e ansiedade. A coincidência de reencontrá-la naquele momento, em meio a toda a transformação de sua vida, parecia quase mágica, mas perfeitamente plausível. O Centro Cultural era um ponto de referência importante para projetos educativos e culturais da cidade, e ele frequentemente visitava o local em busca de inspiração e parcerias. A primeira reação de Augusto foi conter a emoção, tentando não demonstrar surpresa ou confusão, mas era impossível. Mariana sorriu ao reconhecê-lo, e por um instante o tempo pareceu suspenso. O bebê balbuciava algo que parecia um cumprimento inocente, enquanto Gabriel observava a cena com curiosidade e entusiasmo. Uma pequena reviravolta emocional surgiu quando Mariana explicou que havia se mudado para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades e estabilidade, e que seu bebê era fruto de circunstâncias recentes, totalmente alheias a Augusto. Ela destacou que nunca havia esquecido dele, e que sempre quis encontrá-lo novamente, mas as responsabilidades da vida haviam dificultado o encontro. Augusto sentiu uma mistura de alívio e alegria. Essa conversa, embora breve, plantou a semente de reconciliação e abertura emocional que ambos precisavam. Nos dias seguintes, Augusto e Mariana começaram a se reconectar de maneira gradual. Eles visitaram projetos da Fundação juntos, explorando como poderiam integrar o talento artístico e educativo do bebê e das crianças do vilarejo em novas atividades culturais. Uma reviravolta média surgiu quando descobriram que o bebê tinha um talento natural para a música, imitando sons e ritmos com facilidade impressionante. Helena e Augusto incentivaram o desenvolvimento dessa habilidade, organizando pequenas oficinas musicais que incluíam todos os filhos e alunos da fundação. Enquanto isso, surgiram obstáculos significativos para Augusto. O primeiro foi equilibrar o tempo entre os projetos da fundação, a reconexão com Mariana e o cuidado de Gabriel. O segundo obstáculo envolvia ajustar os planos da fundação para incluir atividades que pudessem acomodar a presença de Mariana e do bebê, sem comprometer a rotina dos outros alunos. Augusto demonstrou paciência e capacidade de planejamento, delegando funções e reorganizando horários, sempre garantindo que todos se sentissem valorizados e incluídos. Uma grande reviravolta afetiva aconteceu quando, durante uma atividade ao ar livre, Gabriel e o bebê começaram a interagir de maneira espontânea, brincando juntos e compartilhando risadas genuínas. Helena, Augusto e Mariana observaram com emoção, percebendo que aquelas conexões afetivas eram exatamente o que faltava para fortalecer o núcleo familiar e social. O momento serviu como prova de que o esforço coletivo e a dedicação às crianças haviam criado um ambiente seguro, afetuoso e inspirador. Enquanto consolidavam essa nova fase da vida, Augusto e Mariana começaram a refletir sobre o passado e o que os separou. Conversas longas e sinceras revelaram mal-entendidos e decisões precipitadas, mas também demonstraram crescimento, maturidade e vontade de construir algo novo. Uma reviravolta média ocorreu quando eles decidiram criar juntos um projeto especial na fundação, voltado para integrar famílias e fortalecer vínculos emocionais entre pais e filhos através de arte, música e cultura. O projeto foi recebido com entusiasmo pela equipe e comunidade, reforçando a importância do trabalho colaborativo e afetivo. Durante as semanas seguintes, a Fundação realizou oficinas de música, pintura e contação de histórias, envolvendo todas as crianças e famílias da comunidade. Gabriel e o bebê tornaram-se protagonistas de algumas atividades, ajudando a ensinar e inspirar os colegas. O ambiente estava vibrante, cheio de cores, sons e risadas. Augusto sentiu uma sensação de realização que ia além das conquistas profissionais. Ele testemunhava a construção de laços humanos profundos e duradouros, capazes de transformar vidas. Uma grande reviravolta cultural aconteceu quando Mariana sugeriu incluir tradições típicas brasileiras em cada atividade, desde festas juninas até celebrações de carnaval, adaptadas para crianças pequenas. Augusto percebeu que essas iniciativas fortaleciam a identidade cultural e promoviam valores como empatia, respeito e colaboração. As crianças se engajaram com entusiasmo, aprendendo enquanto se divertiam, e os pais começaram a participar ativamente, criando um ciclo virtuoso de aprendizado e afeto.
Um pequeno obstáculo surgiu quando alguns pais hesitaram em participar das atividades, por timidez ou falta de tempo. Augusto e Mariana organizaram encontros individuais e explicações detalhadas, garantindo que todos compreendessem os benefícios e pudessem participar. Com paciência e diálogo, conseguiram engajar todos, transformando a fundação em um verdadeiro espaço de integração familiar e comunitária. O ápice emocional da história aconteceu durante uma apresentação final, organizada no Centro Cultural, que reunia todos os alunos, professores, pais e apoiadores da fundação. As crianças apresentaram músicas, danças e peças teatrais que integravam elementos culturais, educativos e afetivos. Gabriel cantou uma música que ele mesmo ajudou a compor, enquanto o bebê participou com gestos e movimentos, arrancando aplausos e risadas emocionadas de todos. Augusto e Mariana, lado a lado, sentiram uma onda de felicidade e plenitude. Nesse momento, Augusto percebeu que cada desafio, cada sacrifício, cada reviravolta e cada obstáculo havia valido a pena. A fundação cresceu, a família se uniu e novas oportunidades surgiram. Mariana segurou a mão de Augusto, e ele, olhando nos olhos dela, soube que finalmente haviam construído algo sólido, verdadeiro e duradouro. Gabriel se aproximou, abraçando ambos, e o bebê sorriu, completando aquele retrato de amor, realização e esperança. Nos dias seguintes, a vida seguiu seu curso com harmonia. A fundação consolidou sua posição como referência em educação e cultura no Brasil. A família desfrutava de momentos juntos e a comunidade local prosperava com os projetos implementados. Cada vitória tinha um custo, cada desafio exigiu esforço, mas o resultado foi uma história de amor, superação, aprendizado e felicidade plena. O capítulo finaliza com Augusto, Helena, Gabriel e Mariana caminhando pelo pôr do sol da praia de Copacabana, sentindo a brisa do mar, ouvindo o som das ondas e observando crianças brincarem na areia. Eles sabiam que a vida sempre traria novos desafios, mas agora estavam preparados para enfrentá-los juntos, com amor, dedicação e esperança. O passado se transformou em aprendizado, o presente era cheio de conquistas e o futuro prometia ainda mais alegria e realizações. O sorriso no rosto de Augusto refletia tudo o que ele havia construído, uma fundação próspera, uma família unida e a certeza de que o amor verdadeiro, a dedicação e a coragem para enfrentar desafios sempre conduzem a finais felizes e emocionantes. Fim. Chegou até o fim? Então escreve amor nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.